Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio, 142 dias, aleluia, glória a Deus. Estamos avançando aí nesse propósito, né? Estamos avançando aí no dia 3 de setembro hoje, né? Dia 3 de setembro, estamos aí em Números. Estava ali orando com o pessoal do desafio Diligência Financeira. Tivemos um encontro muito abençoado hoje. E agora corro para cá, para o Instagram, para nós estarmos aqui de Números 26 até o 31, nesta terça-feira, no desafio 142 dias, aqui com a minha camisa de uma das edições anteriores, né? O livro que está sobre todo o livro, né? O mais vendido, o primeiro impresso, escrito por mais de 40 pessoas num período de cerca de 1.600 anos, o mais traduzido, o mais lido, mais atual do que o Jornal de Amanhã, o único que lemos com o autor do lado, porque ele está aqui. A palavra do Eterno, viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. Então, está aqui essa declaração sobre o livro que está sobre todo livro, a palavra do Senhor, que nós estamos aqui mais uma vez lendo a Bíblia toda, porque a nossa meta, como Rede Insana, é ler a Bíblia toda, vez após outra, até que ele venha. Em várias versões, em várias traduções, em várias plataformas, em voz alta, de joelhos, publicamente, trancado no quarto e na internet, e lendo sempre, estudando, caçando, encontrando os tesouros da palavra. Senhor, eu quero te louvar pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui declarando, proclamando a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela verdade que nos liberta, Senhor. Obrigado por nos transformar através da tua palavra, por mudar a nossa história através da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque ela é martelo que esmiuça a penha. E nós cremos, Senhor Deus, que a penha está sendo despedaçada, esmiuçada. As fortalezas mentais, Senhor Deus, as crenças, Senhor Deus, que estão ali arraigadas, limitando a nossa vida, Senhor Deus, que não são verdades do Senhor para as nossas vidas, mas que outrora nos apegamos e tomamos como verdade, Senhor. Mas a tua verdade, que é maior da tua palavra, ela vem ao encontro, Senhor Deus, dessas crenças dentro de nós, e ela despedaça, e ela quebra, e ela, Senhor Deus, nos guia, Pai, pela vereda do Senhor, pelo caminho do Senhor, porque é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então, abra os nossos olhos para que a gente possa encontrar os tesouros da tua palavra, entesourá-los dentro de nós, Deus, guardar dentro de nós e sermos cada vez mais tratados, lapidados, Deus, moldados, Deus, pela tua palavra, que é a verdade, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos por esse livro que está sobre todo livro, o mais lido, o mais vendido de todo mundo, Senhor, o que transforma as nossas vidas, e o único livro que a gente lê com o autor do lado, pois tu és o autor, Espírito Santo, e o Senhor está aqui conosco, com cada um de nós. Quando nós estamos lendo a tua palavra, o Senhor vai falando aos nossos corações, o Senhor vai ministrando as nossas vidas, o Senhor vai transformando a nossa vida. Então não é só uma leitura, não é ler mais um livro, é, Senhor Deus, sermos expostos à tua presença que transforma as nossas vidas através da tua viva palavra. Obrigado, obrigado, Espírito Santo, que o Senhor faça nas nossas vidas a tua obra e que nós possamos ir além do que já fomos e viver cada dia mais e ir adiante, Deus, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então hoje nós queremos avançar um pouco mais do que já fomos, para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Aleluia, louvado seja Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia. Números capítulo 26,
Depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés. Lembrando que eles viveram uma praga, né? Como a gente falou ontem, Balaão foi contratado ali, foi chamado, foi pago, oferecido dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque, o rei de Moabe, tinha medo, né, do povo de Israel por tudo que ele ouviu a respeito do povo de Israel. E aí ele contrata Balaão, Balaão não consegue amaldiçoar, Balaão tenta várias vezes, Deus não permite que ele amaldiçoe, porque não pode amaldiçoar quem é abençoado por Deus. Contra Israel não vale encantamento. Contra mim, que sou Israel de Deus, nascido de novo, filho pela fé, aceito como filho pela fé em Jesus Cristo, né? Me tornei filho de Deus, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então sou descendente de Abraão, sou Israel de Deus, e contra mim não vale encantamento. Contra você que nasceu de novo, não vale encantamento. Porém, a desobediência pode trazer maldição. E aí Balaque dá esse conselho, Balaão dá esse conselho para Balaque colocar suas filhas moabitas para se prostituírem com os filhos de Israel, e isso traz maldição sobre o povo de Israel. Então eles viveram uma praga que, por causa não da palavra maldita, porque isso não poderia pegar contra eles, mas por causa da desobediência, né? Então, Números capítulo 26. Depois dessa praga, disse o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, conforme suas famílias, todos os aptos para a guerra em Israel. Falou-lhes Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na direção de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Estes foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os filhos de Ruben, primogênito de Israel, foram de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Foram estes os descendentes de Ruben, os quais foram um total de 43.730 recenseados. O filho de Palu, Eliabe. O filho de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os eleitos para a comunidade, os quais se rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Coré, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu os 250 homens, os quais serviram de advertência. Os filhos de Coré, porém, não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Foram estas as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Aggi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Foram estes os descendentes de Gade, os quais formaram o total de 40.500 recenseados. Os filhos de Judá, e Ornã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá, segundo as suas famílias, foram de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Foram estes os descendentes de Judá, os quais formaram um total de 76.500 recenseados. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jesube, a família dos Jesubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. Foram estes os descendentes de Issacar, os quais formaram o total de 64.300 recenseados. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias,
foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelelitas, é isso, Jaleelitas. Foram esses os descendentes de Zebulon, os quais formaram o total de 60.500 recenseados. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. Maquir gerou Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Foram estes os filhos de Gileade, de Jezé, a família dos Jezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquenitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Éferitas, Zelofeade, filho de Éfer, porém não teve filhos, mas apenas filhas, cujos nomes foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Foram estes os descendentes de Manassés, os quais formaram um total de 52.700 recenseados. Foram estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. Foram estes os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Foram estes os descendentes de Efraim, os quais formaram um total de 32.500. Foram estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Bela, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airã, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Foram estes os descendentes de Benjamim, os quais formaram um total de 45.600 recenseados. Foram estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suamitas. Foram estes as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas formaram o total de 64.400 recenseados. Os filhos de Azé, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Iminaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriitas. Dos filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. Foram estes os descendentes de Azé, os quais formaram um total de 53.400 recenseados. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Foram estes os descendentes de Naphtali, segundo as suas famílias, os quais formaram um total de 45.400 recenseados. Foram estes os recenseados dos filhos de Israel, 601.730. Abre aspas. É por isso que o livro se chama Números, né? Então toda a contagem, toda a organização, todos os censos aí, mostrando o quanto que Deus sempre foi muito organizado, né, naquilo que ele faz. E aqui eu também quero dizer que podia ser assim nos dias de hoje, né? As famílias, segundo os nomes aí dos seus pais, ia ser a minha família, ia ser os Ivanitas, talvez, né? Números capítulo 26, verso 52. Disse o Senhor a Moisés: a estes a terra será repartida em herança. Voltando. Números capítulo 26, verso 52. Disse o Senhor a Moisés:
A estes a terra será repartida em herança segundo o recenseamento. À tribo mais numerosa darás herança maior e à pequena herança menor. Cada um receberá a herança em proporção aos seus recenseados. Todavia a terra será repartida por sortes. Cada um receberá a sua herança segundo os nomes das tribos de seus pais. Cada herança será distribuída por sorte entre as tribos maiores e as menores. Foram estes os recenseados de Levi, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Foram estas as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coreitas. E Coate gerou Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, nascida do Egito. Ela deu a Anrão Arão, Moisés e Miriam, irmã destes. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. Ao todo, foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima. Estes não foram recenseados com os filhos de Israel, porque não lhes foi destinada nenhuma herança entre eles. Foram estes os recenseados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, quando ambos contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Entre eles não se encontrava nenhum só daqueles que foram recenseados por Moisés e Arão, o sacerdote, no deserto de Sinai, porque o Senhor havia dito acerca deles: certamente morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números, capítulo 27. Vieram então as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se puseram diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos líderes e de toda a comunidade, à entrada da tenda da congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os seguidores de Coré, que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que seria arriscado o nome do nosso pai do meio da sua família, por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará propriedade como herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Dirás aos filhos de Israel: quando alguém morrer e não tiver filhos, transmitireis a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se, porém, não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança àquele de sua família que lhe for o parente mais próximo, para que a possua. Isso será para os filhos de Israel o estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então aqui, as filhas de Zelofeade, uma lei foi estabelecida a partir da reivindicação delas. Então elas chegaram com diálogo, foram conversar com Moisés. Isso também aqui é um ensinamento muito precioso, a importância do diálogo. Então elas foram conversar com Moisés, Moisés consultou ao Senhor e o Senhor falou: pode consultar, pode considerar, pode ali conceder aquilo que elas estão pedindo, porque elas pedem retamente. E assim foi feita uma lei acerca das mulheres aí, por causa dessas filhas de Zelofeade. Continuando, verso 12, do 27 de Números. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel.
e tendo visto, será reunido aos teus, como Arão teu irmão. Pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificaste o meu nome diante deles na questão das águas. Essas foram as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: Possa o Senhor, Deus que a todos dá a vida, pôr um homem sobre esta comunidade, que saia de diante deles e entre diante deles, e os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade, e dá-lhe mandamentos na presença deles. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Sob a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão e sob a sua ordem entrarão. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade. Então impôs as mãos sobre ele e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Números capítulo 28. Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: Cuidai de apresentar-me no tempo determinado a oferta, o meu manjar para as minhas ofertas queimadas como cheiro suave para mim. Também lhes dirás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia: 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás ao cair da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de cereais amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. O outro cordeiro sacrificarás ao cair da tarde, com a oferta de cereais da manhã e com a sua libação, e trarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. No dia de sábado, porém, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de cereais com a sua libação. É o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo e a sua libação. Dos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. 3/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 novilho, 2/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 carneiro. A 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 cordeiro. É holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Além do holocausto contínuo, trarás ao Senhor um bode como oferta pelo pecado, com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mês haverá festa. Por 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não fareis nenhum trabalho servil. Trareis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. A sua oferta de cereais será de flor de farinha, amassada com azeite.
oferecereis 3/10 de uma efa para um novilho e 2/10 para um carneiro. Oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim preparareis cada dia, durante 7 dias, o alimento para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua oferta derramada. No 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia da festa dos primeiros frutos, quando oferecerdes ao Senhor oferta nova de cereais. Durante a festa das semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de cereais será de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de uma efa para um novilho, 2/10 para um carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por vós. Farei isso além do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais e das ofertas derramadas. Os animais deverão ser sem defeito. Números, capítulo 29. No 7º mês do 1º dia do mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós o dia do toque de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Pela sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vós. Isso além do holocausto do mês e da sua oferta de cereais do holocausto contínuo e da sua oferta de cereais, com as suas ofertas derramadas, segundo o seu estatuto. São ofertas queimadas ao Senhor em cheiro suave. No dia 10 desse 7º mês, tereis santa convocação e vos humilhareis, nenhum trabalho fareis. Por holocausto, porém, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Pela sua oferta de cereais de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de uma efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado do dia da expiação, do holocausto contínuo e da sua oferta de cereais, com as suas ofertas derramadas. Aos 15 dias desse 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Pela sua oferta de cereais de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de uma efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a sua oferta de cereais e as suas ofertas derramadas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. Um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais e das suas ofertas derramadas. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas derramadas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito,
com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas derramadas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano sem defeito, com a sua oferta de cereais e as suas ofertas derramadas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a sua oferta de cereais e as suas ofertas derramadas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a sua oferta de cereais, as suas ofertas derramadas para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. No oitavo dia tereis reunião solene, nenhum trabalho servil fareis. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com a sua oferta de cereais e as suas ofertas derramadas, para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de cereais e da sua oferta derramada. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos, das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de cereais, com as vossas ofertas derramadas e com os vossos sacrifícios de ofertas pacíficas. Moisés falou aos filhos de Israel tudo o que o Senhor lhe ordenara. Números capítulo 30. Vamos lá, vencendo o Pentateuco, irmão. É desafiador o Pentateuco aí, mas a gente está vencendo, né? Números capítulo 30. Disse Moisés aos chefes das tribos dos filhos de Israel: isto é o que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca fará. Perdão. Quando uma mulher, na sua juventude, fizer um voto ao Senhor, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa de seu pai, e este, conhecendo seu voto e a sua obrigação, nada lhe disser, todos os seus votos serão válidos. Se, porém, o seu pai, no dia em que o souber, se opuser, todos os seus votos e as suas obrigações não serão válidos. O Senhor lhe perdoará, porque seu pai fez oposição. Se ela se casar, estando ainda comprometida por votos ou por alguma palavra precipitada que lhe saiu dos lábios, e se o seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser, os seus votos serão válidos. Se, contudo, o seu marido, no dia em que o souber, se opuser, anula assim o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, e o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma divorciada e qualquer obrigação que contrair serão válidos. Se uma mulher vivendo na casa de seu marido fez um voto, ou mediante juramento se obrigou a alguma coisa, e o seu marido, sabendo do fato, nada lhe disser e não lhe fizer oposição, todos os seus votos e obrigações pelos quais ela se obrigou a si mesma serão válidos. Se, porém, o seu marido, no dia em que o souber, os anular, nada será válido de tudo quanto saiu dos seus lábios, tanto os seus votos como as suas obrigações. Seu marido os anulou e o Senhor lhe perdoará. Seu marido pode confirmar ou anular
todo voto e todo juramento que ela tiver feito para se humilhar. Se, porém, o seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, pois se calou para com ela quando o soube. Se, porém, ele, depois de estar informado, os anular mais tarde, responderá ele pela culpa dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés com relação ao marido e à mulher, ao pai e à sua filha, que, na sua juventude, vive na casa de seu pai. É bem interessante esse capítulo 30, quando ele mostra aqui como que Deus, o Senhor, respeita, né, a autoridade que ele concede, por exemplo, ao marido e ao pai, né? Então, por mais que a pessoa fez um voto ao Senhor e ali o marido anula esse voto, Deus respeita isso e perdoa aquela pessoa, aquela esposa, assim como ele perdoa aquela filha que o pai, sabendo do voto, anulou o voto dela, né? Então a pessoa pensa, não, mas eu fiz um voto com Deus, né? E Deus respeita a autoridade que ele concedeu ao pai e que ele concedeu ao marido ali. É muito forte isso aqui. Números capítulo 31. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, em seguida serás recolhido ao teu povo. Portanto disse Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. Enviareis à guerra 1000 de cada um das tribos de Israel. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Moisés mandou-os à guerra de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levou os utensílios sagrados e as trombetas de alarme. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram ainda os reis dos midianitas, Eve, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Os filhos de Israel, porém, levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Levaram também todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Trouxeram os cativos, a presa e o despojo a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à comunidade dos filhos de Israel, ao acampamento, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Então aqui nós vimos o triste fim de Balaão, aquele que se vendeu, né, ali por causa da herança, quis amaldiçoar o povo para receber a herança, não, para receber o salário, né, para receber um valor ali. Números capítulo 31, verso 13. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do acampamento. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que retornavam da batalha. Disse-lhes: por que deixastes com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, né? Então aqui, na minha cadeira. Aqui fica claro, melhor um pouquinho, né, o que tinha acontecido ali. Vamos lá. Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade, né? Então, aqui a gente vê um dos motivos pelo qual aconteceu toda aquela praga ali, porque que Balaão foi reprovado, porque foi o conselho dele de colocar as filhas de Moabe para se prostituírem com os filhos de Israel. Repetindo, verso 16, Números 31. Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor no caso de Peor,
pelo que houve aquela praga na comunidade do Senhor. Agora matai a todas as crianças do sexo masculino, e matai também a todas as mulheres que coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. Para vós, porém, deixai viver todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. Quanto a vós, acampai-vos durante 7 dias fora do acampamento. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao terceiro e no 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Purificai também toda veste, toda obra de peles, toda obra de pelos de cabra e todo vaso de madeira. Disse Eleazar, o sacerdote, aos homens do exército que partiram à peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia será purificado com água purificadora, e tudo aquilo que não pode suportar o fogo fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos. Depois entrareis no acampamento. Disse o Senhor a Moisés: faze com Eleazar, o sacerdote, e com os chefes das famílias da comunidade um inventário de tudo que foi tomado, tanto de homens como de animais, e divide a presa em 2 metades, uma para os soldados que foram à guerra e outra para toda a comunidade. Então para o Senhor tomarás o tributo dos soldados que foram à guerra, 1 em 500, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas. Da metade que lhes pertence o tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar para oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos filhos de Israel, porém, tomareis 1 de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais, e os darei aos levitas, que têm o seu cargo a serviço do tabernáculo, que tem a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. A metade atribuída aos que foram à guerra foi 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foi 675. 36.000 bois, dos quais o seu tributo para o Senhor foi 72. 30.500 jumentos, dos quais o seu tributo para o Senhor foi 61. 16.000 pessoas, das quais o seu tributo para o Senhor foi 32. Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor como o Senhor ordenara a Moisés. Da metade atribuída aos filhos de Israel, que Moisés separara daquela pertencente aos que foram à guerra, a metade pertencente à congregação foi de 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou 1 de cada 50 de homens e de animais e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então os oficiais sobre os milhares do exército, os comandantes sobre 1.000 e os comandantes sobre 100, chegaram-se a Moisés e lhe disseram: teus servos fizeram a contagem dos soldados que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum deles. Pelo que trouxemos cada um como oferta ao Senhor, o que achamos em objetos de ouro, braceletes, correntes, anéis, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam ouro composto de objetos bem trabalhados,
O total da oferta que os comandantes de 1.000 e os comandantes de 100 ofereceram ao Senhor foi de 16.750 siclos. Cada um dos soldados havia tomado despojo para si. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam o ouro dos comandantes de 1.000 e comandantes de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Aleluia! Então aqui terminamos Números capítulo 31, vamos até aqui hoje. Amanhã nós continuamos do 32, terminamos o livro de Números amanhã e começamos Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, amanhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos aí avançando nessa nossa leitura do desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Deus abençoe o seu dia, tenha um ótimo dia em nome de Jesus e amanhã nós voltamos às 5h42 da manhã aqui no meu Instagram, depois sendo postado lá no YouTube e também no TikTok essa gravação, né? E futuramente também vou extrair o áudio dela para fazer também, colocar disponível também lá naquele lugarzinho que as pessoas escutam, que eu esqueci o nome, lá onde tem, né, vou colocar disponível lá também, ok? Deus abençoe vocês, um ótimo dia e até amanhã, em nome de Jesus.